mas é importante o torcedor ouvir bastante sobre esse assunto. A mesma pergunta que eu fiz para o Jorge Braga, CEO do Botafogo. Numa negociação como essa, o que eu imagino? Né? O lado frágil é o lado do clube brasileiro, porque ele chega para discutir, para negociar a sua sobrevivência. Quando você negocia a sua sobrevivência, você naturalmente fica um pouco mais frágil. Né? Você fica meio refém de uma situação na negociação. O Vasco está totalmente seguro nessa negociação, o Vasco não está frágil nessa negociação, uma negociação que, repito, não é uma negociação financeira, para que o Vasco tenha um aporte financeiro maior e faça contratações. É uma negociação que envolve a sobrevivência do clube. É algo muito sério. O Vasco está totalmente seguro? Salve, família vascaína! Antes de pedir aquela moral rápida de se inscrever aqui no canal, no Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, deixar aquele like também pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquecer também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E no vídeo de hoje vai ser muito importante, família vascaína, porque a gente vai trazer aqui uma entrevista ontem, né, que o Osório deu aí à Rádio CBN falando tudo sobre a SAF, né? Transparência, políticos na SAF, título, dívida, por que escolheram a 77, a transparência do processo, vai dizer também aí quando vai apresentar a proposta aí para os sócios do clube, para os beneméritos, né, para os conselheiros aí do Vasco analisarem. Então vale a pena, família vascaína, ficou longo o vídeo, mas eu acho que aí é bem legal de a gente assistir toda essa entrevista. E aí a gente tirar nossas próprias conclusões, cabe você acreditar ou não. Osório é aquele mesmo, lá no período eleitoral, que disse que a Mais Vasco tinha aí o melhor quadro executivo do futebol brasileiro e aonde a gente foi parar. Então vale a pena, família vascaína. Tamo junto, vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco. Eu venho tratando desse assunto, como eu disse anteriormente, de maneira muito didática, né? A gente tem que passar essa informação com muita transparência para o torcedor, porque tem um monte de pontos de interrogação na cabeça do torcedor. É uma situação nova, é um processo novo para o futebol brasileiro, é uma revolução, né? A gente está saindo de uma visão muito passional, né, de dirigentes que ao longo dos anos não apresentaram o devido preparo ou misturaram muito, né, as emoções com a capacidade de gestão, e agora vem aí uma linha com uma mentalidade empresarial, né? Isso é a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, né? A entrada de grandes investidores no futebol brasileiro. Então, conversei, inclusive, recentemente com o Jorge Braga, CEO do Botafogo, onde a gente também passou com a máxima transparência tudo o que está acontecendo no Botafogo. Já falei aqui também sobre o que está acontecendo no Cruzeiro. Esse processo no Vasco, me parece, e já ouvi declarações de vocês, de que ele está mais semelhante ao que a gente está vendo no Botafogo, é isso? Olha, Éboli, é isso. O Vasco tem o seu processo próprio. O Vasco é um clube grande, o Vasco é um clube que tem uma estrutura há muitos anos estabelecida e tem a sua própria cultura. Uhum. Eu diria que o processo do Vasco da Gama é o processo do Vasco da Gama. O processo do Cruzeiro tem as suas características, o processo do Botafogo tem as suas características, algumas similaridades com o nosso processo, mas eu diria que o nosso processo é um processo singular. A gente tem que lembrar, Éboli, dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil, o Vasco da Gama é o único deles que manifestou o interesse, nesse momento, de ingressar no caminho da SAF. E aí a entrada de um dos grandes gigantes nacionais nesse processo, evidentemente, que se faz de uma maneira mais complexa, mais profunda, e é isso que nós estamos tratando com toda a transparência, junto aos nossos conselheiros, junto aos nossos associados. Enfim, já estamos no meio desse processo, esperando finalizá-lo em meados do ano, Éboli. Então, vamos entender os passos a serem cumpridos, né? Para que o contrato seja assinado, comece a valer essa parceria com injeção de dinheiro, com responsabilidade, com fiscalização. O Conselho Deliberativo do clube já aprovou a inclusão da SAF no estatuto. Exatamente, Éboli. O Vasco criou um processo muito claro, aprovado pelo seu conselho, do caminho até a SAF ser aprovada ou não pelo associado em Assembleia Geral. Primeiro, vamos dar um passo atrás. Como é que começou esse processo, Éboli? A lei da SAF foi aprovada no Congresso Nacional em setembro do ano passado. O Vasco da Gama, é de conhecimento público, tem, ao longo dos últimos anos, tido uma dificuldade muito grande de administrar uma dívida gigantesca que foi formada ao longo de 20 anos, que asfixiava o clube e impedia o investimento pesado no futebol. A resultante disso foi o desempenho esportivo fraco do Vasco nas últimas temporadas, com o consequente rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós começamos, a partir da aprovação da lei, fizemos um amplo estudo, contratamos consultoria especializada, montamos o nosso modelo de negócio, um book de negócio do Vasco, e fomos atrás dos principais investidores do mundo. O Vasco contatou mais de 60 investidores nos 5 continentes. Recebemos as respostas dos interessados, isso foi afunilando, tivemos propostas muito interessantes de 5 finalistas, vamos dizer assim, para, ao final das contas, escolher a melhor delas, que era a proposta da 77.
777 Partners. A partir daí, o Vasco assinou um memorando de entendimento com a 777 Partners, com as linhas gerais do negócio. E, a partir daí, entramos numa fase de diligências. A 777 está fazendo a verificação dos números do Vasco. Estiveram aqui no Rio há cerca de 15 dias, numa visita extremamente bem-sucedida. E, em paralelo, o Vasco, institucionalmente, se move para aprovação dentro dos seus poderes. Quais são os 4 passos? Primeiro, vencido agora, nessa semana que se encerra, na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, por 166 votos a 3, a inclusão no Estatuto do Clube de dispositivos que permitem o Vasco a criar a sua sociedade anônima do futebol. O próximo passo é que a Assembleia Geral, com todos os sócios do Vasco, ratifiquem esse entendimento do Conselho Deliberativo. Isso deve acontecer em mais ou menos 30 dias. Em paralelo, as diligências da 777 estão acontecendo e nós imaginamos aí para o final de abril, início de maio, que ela termine as diligências e assine um contrato com o Vasco, um contrato vinculante com o clube. E aí a última etapa seria a apresentação desse contrato aos poderes do Vasco, a discussão desse contrato nos poderes do clube e, em última instância, a aprovação do entendimento do acordo com a 777 para a venda de 70% das ações da Vasco da Gama SAF a esse parceiro pelo sócio do Vasco. Quem vai decidir no Vasco, Éboli, é o associado do clube, é o dono do clube, que no final vai dizer sim ou não, se quer, enfim, que o Vasco trilhe esse novo caminho, que nós estamos absolutamente convencidos que é a melhor solução para o nosso clube retomar o seu destino de glórias, o seu tamanho, a sua importância, o seu protagonismo, Éboli, no futebol brasileiro. É mais do que normal, Osório, a gente entender um raciocínio do torcedor com medo de investidores aventureiros no futebol brasileiro, né? Há toda uma relação cultural, né, de receio, de o clube vai deixar de ser meu, o clube vai deixar de ser nosso. Estou pensando aqui com a cabeça do torcedor, né? Vocês entenderam que a proposta da 777 Partners era melhor. O que vocês fizeram de observação da empresa? Uma empresa nova, né? Uma empresa que foi fundada em 2015. É realmente uma empresa relativamente nova, que investe em 6 áreas diferentes. Vai de aviação a entretenimento, né? Então, eu estou vendo aviação, seguros, comércio, finanças de litígio, empréstimo direto, mídia, entretenimento. O futebol entra nessa parte do entretenimento, para a 777 Partners, uma empresa fundada em Miami, nos Estados Unidos. Como vocês chegaram, o que vocês fizeram de estudo, de avaliação, de como vocês hoje entendem, compreendem quem é a 777 Partners? Éboli, excelente pergunta. E essa preocupação que você está expondo, que é a preocupação do nosso torcedor, também é a nossa preocupação. Essa decisão do Vasco da Gama ingressar na Sociedade Anônima do Futebol, eu diria para você, Éboli, que é a decisão mais importante que o clube vai tomar desde a resposta histórica em 1924. É uma decisão transformadora, uma decisão profunda, que precisa ser avaliada com extremo cuidado e com muito zelo. O Vasco da Gama contratou a KPMG, uma das 4 grandes de consultoria mundial, uma empresa que está nos 5 continentes, que fatura 40 bilhões de dólares anuais em serviços em consultoria para nos assessorar nesse caminho. E a 77 Partners foi amplamente estudada. Primeiro, ela é uma empresa que hoje administra mais de 10 bilhões de dólares em ativos e, como você falou, em mais de 50 indústrias de 6 grandes setores. Os sócios fundadores da 777 Partners têm uma longa vida no mercado financeiro americano e têm uma longa trajetória de sucesso no mercado empresarial dos Estados Unidos. Essa empresa é uma empresa que atua, que investe em áreas tradicionais da economia, como você disse, seguros, como você disse, a área de aviação, entre outras, e nos últimos 3 anos identificou na área de entretenimento, esportes e mídia uma área principal de investimentos pelos retornos que essa área pode dar e porque é uma área que conecta com a agenda do século XXI. E aí montaram uma equipe para investir nessa área. Então é muito importante dizer que o nosso parceiro não é um aventureiro que vai chegar e apresentar uma proposta e depois vai buscar dinheiro no mercado. Todo o dinheiro comprometido com o investimento do Vasco da Gama está lá no cofre da 777, aguardando a assinatura do contrato para ser aplicado no Vasco da Gama. Mais importante do que isso, Éboli, o nosso parceiro tem a mesma ambição que a nossa. Nós, quando conversamos com todos os parceiros interessados em investir no Vasco, nós colocamos 3 questões fundamentais para o fechamento de uma parceria. Primeira e fundamental, um parceiro que divida conosco a nossa ambição de recolocar o Vasco entre os protagonistas do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Esse é o destino do Vasco da Gama. Nós somos um dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil e temos a ambição de retornar ao nosso local de direito. E para isso, nós sabemos, no mundo moderno, no futebol moderno, são necessários pesados investimentos. Então, nós buscamos um parceiro que tenha essa ambição e os recursos necessários para garantir o atingimento desses objetivos e que concordasse conosco em colocar no nosso contrato algumas metas de investimento mínimo no futebol que garanta o alcance desse objetivo. O segundo ponto, Éboli, que nós colocamos, era a equalização
completa do endividamento do Vasco da Gama. Um endividamento que nos asfixia, que está na casa dos 700 milhões de reais. E a 777, na sua proposta, garante a integralidade dos 700 milhões de reais serem absorvidos pela Vasco SAF, não dependendo da legislação federal, que coloca as dívidas no RCE como obrigação do investidor para pagar dívidas do clube originário com 20% da receita arrecadada na SAF ao ano. Aliás, o nosso Osório... acordo é mais amplo. Ele garante a absorção dos 700 milhões de reais da dívida do Vasco. E o terceiro ponto, e fundamental para nós e para o nosso torcedor, é as garantias e a salvaguarda da manutenção da identidade do espírito do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama tem a mais linda história do futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama é detentor de bandeiras que vêm desde a sua fundação e são muito caros para nós. Nós não somos apenas um clube de futebol. Nós representamos valores, representamos história, e essa história precisa ser preservada. Até por isso, o Vasco não concordou em vender 90% do capital da SAF, vai reter 30% desse capital para que tenha voz ativa e salvaguardas em tudo que diz respeito à alma, ao espírito. Não apenas o que a lei garante, cores, símbolo, emblema, mas uma garantia maior do que isso, que o espírito do Vasco da Gama vai ser preservado, porque esse espírito é por ele que nós somos vascaínos e nós temos o dever de preservá-lo, Ébano. Você tocou num ponto que eu acho importante, né, que aí vai na questão da transparência dos valores, porque isso também gera muita confusão, né, na cabeça das pessoas. E aquela discussão, o Cruzeiro, 400 milhões, como é que o Cruzeiro vale 400 milhões? Tem jogador sendo negociado por esse valor, né? O Botafogo também estabeleceu um valor parecido e o Vasco foi na casa dos 700 milhões. Aí você fez uma relação dos 700 milhões com a dívida do clube. Então, esse valor, ele foi pautado pela dívida do clube. Não é o valor da marca Vasco da Gama, é isso? Não. Éboli, nós avaliamos o Vasco da Gama. Você analisar hoje o balanço do Vasco, o Vasco tem um patrimônio negativo de 500 milhões de reais. O Vasco tem um endividamento gigantesco e hoje tem uma receita baixa, enfim, pela diminuição das suas receitas ao longo do tempo, pela baixa performance esportiva. A 777 vai comprar 70% do capital da SAF pagando 700 milhões de reais. Dinheiro que será integralizado no caixa da Vasco SAF. O Vasco retém 30%, avaliados em 300 milhões de reais, o que faz que a companhia tenha um valor inicial de 1 bilhão de reais. Além disso, a 777 Partners, por coincidência, são 700 milhões de aporte de capital e cerca de 700 milhões de endividamento do clube. Só dá Mas 7 os valores aí, são diferentes. Os valores são diferentes. Tem alguma coisa girando em torno do 7 aí? É o número da sorte do Vasco agora? É 777, 70%. 70 milhões. Então, e já entrou, 7. Né? Agora no Vasco tem tudo número 7. Enfim, então nós temos 700 milhões de aporte de dinheiro novo, capital externo investido no Brasil, no futebol do Vasco da Gama, que entra no cofre da Vasco SAF, e nós temos a garantia da Vasco SAF de assunção dos 700 milhões de reais da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que passa a ser responsabilidade dela, da Vasco SAF, administrada por ela ao longo do tempo. Com isso, o Vasco da Gama garante que se livra do encargo da dívida, o investidor assume essa dívida dentro da operação do negócio e, a partir daí, começa a tocar a sua vida. O mais importante de tudo, Éboli, para isso tudo fechar e para o vascaíno ter absoluta garantia de que nós retornaremos ao nosso local de protagonismo no futebol, porque senão não faríamos o negócio, são as cláusulas de investimento mínimo no futebol. Independentemente do tamanho da receita futura, do crescimento dessa receita futura da Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E aí nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Éboli. Eu quero falar com você mais sobre essa questão do investimento, resultado. A gente fala muito em trabalho a longo prazo, porque é uma reformulação grande que vai acontecer num clube. E a gente sabe que a gente vive no futebol uma cultura imediatista, né? Você que trabalhou durante muitos anos no esporte olímpico sabe como se dá um processo para a gente chegar a um campeão olímpico. Não é da noite para o dia. E eu penso mesmo que o mesmo deve acontecer para você transformar um time com dificuldades num time vitorioso. Então é um trabalho também a longo prazo, uma formatação que não é simples, mas é difícil a gente incorporar e colocar isso na cultura do futebol brasileiro. Mas daqui a pouquinho eu falo contigo sobre isso. Eu queria só voltar os 70 milhões, que já entraram, né? Os 70 milhões iniciais já entraram. Se a SAF não for aprovada, se o processo não for à frente, penso eu, esses 70 milhões se juntam ao passivo do clube, não? Exatamente. O que a 777 fez, isso guarda uma diferença com relação a Botafogo e a Cruzeiro, a 777 confia muito no processo do Vasco da Gama e ela quer muito fazer esse negócio. Então, o que ela fez? Antes mesmo de nós aprovarmos a SAF, nós ainda estamos numa etapa de discussão
de mudar o nosso estatuto para vir a permitir uma SAF. Nós estamos lá atrás. Mas quando a 777 assinou o memorando de entendimentos com o clube, o que ela fez? Isso é pedido nosso, evidentemente. Ela liberou um aporte de 70 milhões de reais no caixa do Clube de Regatas Vasco da Gama para que nós pudéssemos colocar em dia os nossos compromissos, principalmente os salários com os nossos funcionários e também com os nossos atletas, para que nós possamos ter um horizonte de manobra nesse período de transição e aprovação mais tranquilo. Isso foi muito importante. Em contrapartida da aprovação, na verdade, não em contrapartida. No caso de aprovação da SAF, esses 70 milhões viram capital, viram parte do aporte da 777 no capital da SAF. Maravilha. No dia que assinar o contrato, Vasco da Gama assinou o contrato, sócios do Vasco aprovaram em Assembleia a SAF. Vasco da Gama assinou o contrato com a 777. O que acontece nesse dia, Éboli? Entra um novo caminhão de dinheiro. Dinheiro novo, não os 70 milhões, uma nova quantia no caixa da 77, do caixa da Vasco da Gama SAF, e esses 70 milhões são integralizados no capital da SAF. Se o Vasco da Gama, o sócio do Vasco, não aprovar a SAF, esses 70 milhões, você disse muito bem, viram endividamento, viram uma nova dívida do clube, esses 70 milhões terão que ser pagos nas condições de contrato de volta à 777 Partners. Então vamos aos prazos, né? Porque isso é a cobrança que vem de fora, é a cobrança externa que interfere muitas vezes no comportamento dos gestores aqui no Brasil. Do marco zero até o prédio construído, o que vocês estão imaginando? Em termos de prazo, nós aprovamos quinta-feira passada, no Conselho Deliberativo, a alteração estatutária que prevê a SAF. Nós imaginamos a primeira Assembleia Geral de Sócios para aprovar, para ratificar essa alteração do Estatuto em mais ou menos 30 dias. Em paralelo, 777 conclui a due diligence, mais ou menos no início de maio. A partir da conclusão, assina-se o contrato vinculante. O contrato vinculante é apresentado aos poderes do clube e também aos associados. Nós temos uma nova votação no Conselho Deliberativo para aprovação do contrato, do negócio em si, e depois a ratificação pela Assembleia Geral do clube. Nós imaginamos, Éboli, que a conclusão desse processo se dê em meados desse ano. A partir do momento que é assinado o contrato, cria-se a Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama tem 30%, o controlador é a 777. 777 tem a obrigação de colocar um novo aporte, dinheiro novo no caixa da Vasco da Gama SAF, e a partir daí começa a gestão da 777 com o acompanhamento do Vasco da Gama. Isso é o que essa é a nossa previsão. Evidentemente que esse ano de 2022, o objetivo é a ascensão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Investimentos pela 777 serão feitos, se necessário, nesse caminho, ainda no ano de 2022 no futebol do Vasco da Gama, mas o grande planejamento começa para o ano de 2023, contando o Vasco da Gama novamente na Série A, e aí na formação de um time competitivo e o início dessa nova caminhada, desses novos 100 anos na história vitoriosa do Vasco da Gama. Então, na parte esportiva, a gente pode pensar de 2023 em diante, tá? Como é que vai ser feita essa gestão na parte esportiva? E até em alguns cargos aí que se sobrepõem, né? Por exemplo, o Jorge Braga lá no Botafogo, é CEO do clube, ele está negociando com a empresa do John Textor para fazer essa migração, fazer essa transição e fazer parte também da equipe do John Textor. Como é que vai ser a formatação da equipe da 77 e como essa equipe vai dialogar com a estrutura que hoje existe no Vasco? Olha, nós tratamos com a 777 que esse assunto só vai ser discutido depois da conclusão do período de diligências e da assinatura do contrato. Mas nós já temos indicações muito claras como vai funcionar isso. A visão é que a Vasco da Gama SAF vai ser uma entidade absolutamente profissionalizada, tocada por profissionais, e o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Associação Esportiva Clube de Regatas Vasco da Gama, por ser detentora de 30% de capital, terá uma representação no Conselho de Administração da SAF. Toda a parte executiva da SAF será de profissionais, tá certo? Esses profissionais serão selecionados pela 777. O Vasco, como sócio, obviamente, de alguma maneira, também vai dar a sua opinião, mas a visão do clube é que a estrutura do futebol do Vasco da Gama, 777, seja absolutamente profissional. O que nós queremos é romper com essa cultura que no Vasco atrapalhou e atrasou o nosso clube tanto durante os últimos 20 anos, que é uma excessiva politização, agentes políticos interferindo no clube, interferindo no futebol, atrapalhando. A cada 3 anos entra um presidente novo joga tudo que o outro fez fora, quer começar tudo do zero. Enfim, toda essa inconstância que gerou as dificuldades por que passa hoje o nosso clube estarão resolvidas em definitivo com esse modelo. Essa é a beleza da SAF. Esse é o futuro do futebol brasileiro. É a profissionalização dos clubes com a manutenção da sua alma, permitindo que eles virem efetivamente uma máquina rentável, geradora de recursos e de crescimento ao longo do tempo. Nós temos uma outra pista importante que está no estatuto, na proposta de reforma de estatuto, que foi aprovada na última quinta-feira. No estatuto está muito claro, nenhum dirigente do Vasco da Gama, seja conselheiro, seja vice-presidente, qualquer pessoa que tenha cargo político no Vasco da Gama, poderá assumir qualquer cargo na nova SAF. Isso é vedado pela mudança de estatuto do Vasco. Vai ter um período longo para que as pessoas se desvinculem. Nenhum dirigente estará dentro da SAF, porque a SAF é para ser profissional. Esse é o espírito do negócio e assim é que nós acreditamos. Do nosso futebol, que precisa ser modernizada. Como isso está sendo discutido?
Olha, esse tema é um tema muito importante e faz parte do espírito do Vasco da Gama. Você conhece a história, Éboli? O Vasco da Gama construiu o maior estádio do Brasil e da América do Sul, inaugurou esse estádio em 1927, com a contribuição, o suor e o orgulho de todos os vascaínos da época. Vascaínos ricos, vascaínos pobres, vascaínos pretos, vascaínos brancos, que se uniram, compraram um terreno e construíram numa jornada épica o mais importante estádio da América do Sul. Essa terra, para nós, ela é sagrada. E o Vasco da Gama não concordou em alienar, em vender essa terra para o parceiro privado. E o parceiro tinha interesse no negócio de comprar o estádio Vasco da Gama, o estádio São Januário, e nós não concordamos, porque entendemos que esse estádio faz parte da construção de muitos e, na nossa visão, ele ficará de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual é o entendimento com a Vasco da Gama SAF? Vasco da Gama SAF vai arrendar por 25 anos o estádio São Januário, com possibilidade de renovar por mais 25 anos, e aí ficará o tempo que durar essa nossa longa parceria. Estamos falando para os próximos 100, 200, 500 anos para frente. Essa é a nossa visão de longuíssimo prazo. Então, a Vasco da Gama SAF aluga do Clube de Regatas Vasco da Gama o estádio de São Januário, paga por isso ao Clube de Regatas Vasco da Gama e tem a responsabilidade de operar, administrar e manter o estádio o estádio de São Januário. Mais importante do que isso, a Vasco da Gama SAF se compromete pelo contrato a manter todo o complexo de São Januário, aliviando o Clube de Regatas, talvez, da sua maior despesa da manutenção desse grande patrimônio. Importante também para o associado e o sócio do Vasco e o torcedor do Vasco saber, a sede náutica da Lagoa e a sede do Calabouço também não vão para a 777 Partners, ficam de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em termos de equipamentos, o que a 777 assume? Os centros de treinamento, Centro de Treinamento Moacir Barbosa, do futebol profissional, e o Centro de Treinamento da base em Duque de Caxias. Os contratos de cessão passam para a 777 Partners, que pelo nosso contrato tem a obrigação de investir para concluir esse centro de treinamento. Isso começa, Éboli, já a partir do ano de 2022. Aí, voltando àquela sua pergunta anterior, o nosso trabalho, o nosso projeto da 777 é para longo prazo. Para você formar gerações vencedoras, você precisa de infraestrutura de ponta, e o que a 777 dotará o Vasco da Gama das melhores condições de treinamento do futebol mundial, incorporando toda a alta tecnologia, todos os investimentos feitos pela 777, garantidos em contrato, com obras, Éboli, muito importantes, começando já nesse ano de 2022. Para a gente fechar esse bate-papo, essa ótima entrevista com o Carlos Roberto Osório, eu vou fazer para você, Osório. Temos mais um minutinho aí, mas é importante o torcedor ouvir bastante sobre esse assunto. A mesma pergunta que eu fiz para o Jorge Braga, CEO do Botafogo. Numa negociação como essa, o que eu imagino? Né? O lado frágil é o lado do clube brasileiro, porque ele chega para discutir, para negociar a sua sobrevivência. Quando você negocia a sua sobrevivência, você naturalmente fica um pouco mais frágil. Você fica meio refém de uma situação na negociação. O Vasco está totalmente seguro nessa negociação, o Vasco não está frágil nessa negociação, uma negociação que, repito, não é uma negociação financeira, para que o Vasco tenha um aporte financeiro maior e faça contratações. É uma negociação que envolve a sobrevivência do clube. É algo muito sério. O Vasco está totalmente seguro? O Vasco está totalmente seguro. E o Vasco entrou nessa negociação de maneira altiva. Vamos nos lembrar, o Vasco da Gama não tinha a opção apenas da 777 Partners. A 777 Partners não era para nós, vamos dizer no popular, o último refrigerante no deserto. A 777 Partners participou de um processo de seleção. Ela queria muito fechar com o Vasco, fez a melhor proposta, o Vasco negociou com a 777 todas as salvaguardas necessárias para garantir o seu futuro. Então está tudo previsto em contrato, tudo contratualizado, todas as garantias econômicas e financeiras necessárias foram apresentadas, e nós temos absoluta segurança do bom negócio, do grande negócio que o Vasco da Gama está fazendo. E eu até diria para você, Éboli, a partir do momento que hoje nós estamos sob restrição por um contrato de confidencialidade ainda nesse período de diligências. Quando o contrato definitivo for assinado, o contrato vinculante, que vai ser levado à discussão dos nossos poderes e dos nossos sócios, mais detalhes poderão ser revelados, e a cada detalhe, quanto mais detalhes do nosso contrato for revelado, mais segurança terá o torcedor e o associado do Vasco. E o Vasco está fazendo um grande negócio, tem um parceiro que divide consigo as suas ambições, tem um parceiro que tem recurso pronto, disponível para investir e que divide conosco o nosso desejo, que é muito simples e objetivo de todos os vascaínos. E o Vasco da Gama volte a ser um protagonista do futebol brasileiro e do futebol internacional, porque esse é o seu destino, essa é a sua centenária história de glórias, e que abre-se agora um novo capítulo. Então o torcedor do Vasco pode ter absoluta certeza. Todos os detalhes serão conhecidos e nós temos um parceiro extraordinário que divide conosco as nossas ambições e que vai, sem dúvida, com o apoio de todos, recolocar o Vasco no seu lugar de direito entre os gigantes do futebol brasileiro, Éboli.